Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje daremos início ao nosso estudo das estruturas de dados. Iniciaremos vendo uma definição formal conhecida como tipos abstratos de dados. Vamos começar relembrando o que é um tipo de dado. O tipo de dado é o domínio, ou seja, o conjunto de valores possível que o dado ou a variável que nós estamos utilizando pode ter ao longo do tempo da sua existência. Existem vários tipos de dados nas linguagens ou nos ambientes que nós vamos estar utilizando ao longo da vida. Podem ser numéricos, né, ou podem ser mais complexos. Então, dando um exemplo aqui, temos os inteiros, que são valores numéricos, que podem ser positivos ou negativos, né? Eles têm uma certa abrangência, ou seja, uma certa quantidade de valores possível, que varia dependendo da linguagem que estamos utilizando. Existem tipos de dados um pouco mais complexos, que são as strings, que elas podem, né, ter vários tipos de caracteres, né, desde números a letras, espaço ou qualquer caractere da tabela ASCII, certo? Uma string, né, somos nós que definimos o tamanho, dependendo da linguagem, como em C, ou ela pode ter um valor muito grande, como nas linguagens mais modernas, como em Java ou em C Sharp, que a gente não tem a necessidade de definir o tamanho, porém ela é bem grande. Bom, e quais são as estruturas de dados que nós vamos estar estudando, né? São várias. E o que elas são? Elas são relacionamentos lógicos entre os tipos de dados que a gente vai estar utilizando. Então, nós temos listas, filas, pilhas, árvores, grafos. Então, vai desde estruturas bem simples, como listas, até estruturas mais complexas, como grafos. Para a gente estar utilizando essas estruturas de dados, a gente vai ter que fazer o quê? Agrupar os tipos, ou seja, agrupar os dados que a gente vai usar na estrutura, né? Geralmente sobre uma mesma variável, que em C são as structs, e quando vocês virem linguagens orientadas a objeto, são as classes, certo? E as aplicações? São várias, né? Várias aplicações, vários sistemas, várias situações, a gente usa estrutura de dados. Então, ela pode ser usada em banco de dados, né? Pode ser usada no armazenamento da tabela, na criação de índice e em vários outros pontos, né, do sistema de banco de dados. Pode ser usada em compiladores, interpretadores, editores de texto, né? E até no kernel do sistema operacional pode ter as estruturas lá. Outros sistemas mais comuns que a gente tem no dia a dia também podem usar estruturas de dados, como se a gente precisar fazer uma listagem de informação, a gente pode estar utilizando uma lista, por exemplo. Então, as aplicações são muitas, certo? Aí, o que acontece? Antes da gente implementar essas estruturas, né, a gente vê como que ela funciona lá numa linguagem de programação, é interessante que a gente tenha uma definição dela, que a gente entenda ela, como ela funciona, como ela é, quais são as características, sem ficar pensando qual o tipo da variável, né, como que eu vou fazer a alocação da memória e etc. Então, existe uma definição, né? O tipo abstrato de dados é isso, é uma definição num modelo matemático, né, que é baseado nas operações que essa estrutura vai fazer, sem a gente estar preocupado com o quê? Como que ela vai estar implementada lá na linguagem de programação. Então, essa forma de ver a estrutura, ela ajuda a encapsular os tipos de dados, ou seja, eu vou pensar nos termos de operações, em termos de operações suportadas, ou seja, o que ela vai fazer, como ela vai fazer aquilo, só que sem ainda pensar em quê? Em detalhes lá de como que eu vou implementar essas funcionalidades, né? E não tenho a necessidade de saber também a representação interna do dado, se ele é inteiro, se ele é string, né? Que tamanho tem a string, que tamanho tem o número, né? Quantos são? Eu só tenho que entender a estrutura.
Uma outra coisa também é que a gente não precisa se preocupar com a eficiência de tempo e de espaço, né? Então, toda aquela parte da análise do algoritmo, eu ainda não preciso me preocupar nesse momento da tarde, porque eu só estou entendendo como é essa estrutura e como ela funciona no alto nível. Para vocês entenderem melhor, como que seria isso? Lembra dos algoritmos? Quando vocês começaram a programar, primeiro vocês tinham que entender como cada coisa funcionava, em termos do algoritmo, em termos da ideia geral, o que é aquele elemento, para depois você ver como é que aquilo era implementado na linguagem de programação, né? Então, primeiro você tinha que saber como a coisa é, para depois usar. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tentar entender as estruturas, para depois a gente ver como é que implementar ela. Quais são as TADs, né? Quais são as operações da TAD que a gente vai ter dentro de uma estrutura? Então, a TAD, ela pode ter várias, né, operações, só que tem algumas que são básicas, né? Como a criação da estrutura, né, que a gente vai ter que ter um momento ali que a estrutura fica pronta para uso. A gente tem que ter uma operação para colocar os dados na estrutura, que seria a inserção de dados. A gente tem que ter uma operação para retirar dados da estrutura, que seria a remoção, e a gente tem que conseguir ter acesso aos dados que estão dentro da estrutura, que seria o quê? A busca de elementos, certo? Que a gente vai ter ao longo, né, da utilização da estrutura. E para que eu pensei tudo isso? Para nos ajudar. Por quê? Porque em alguns momentos do projeto eu posso ter que fazer alterações nessa TAD, ou no sistema, ou em itens que vão dentro dos dados. Então, eu posso mudar a TAD sem precisar me preocupar o quê? Com as alterações que vão ser feitas dentro das aplicações. Então, uma coisa é a definição e depois é alguém implementar essa definição. Então, a TAD, ela me permite ser mais flexível, certo? E eu posso reutilizar essa ideia, ou seja, essa definição em alto nível em outros sistemas, né? Porque é uma definição, é uma ideia, não está implementado, não está numa linguagem nem nada, ela só está organizada, né? Para eu poder mais tarde implementar. Então, reutilização e flexibilidade. Uma outra coisa é que nem todas as pessoas, por exemplo, que participam do projeto de um sistema, vão saber de tudo, né? Alguns usuários, né, alguns elementos, né, que trabalham nesse desenvolvimento, eles vão estar o quê? Limitados no que eles podem ver ou no que eles podem ter acesso. Então, eu preciso de encapsulamento e segurança. Então, quando eu tenho uma definição aqui em alto nível, eu tenho também um certo isolamento entre o que foi pensado e o que foi implementado. Então, alguns usuários vão ter acesso a tudo, né, que é o que foi pensado e implementado, outras pessoas não, só ao que foi pensado. Então, a TAD, ela mostra para o usuário, né, como é que a coisa é, como é que a coisa funcionará, mas tudo em alto nível, né? Sem os detalhes lá da implementação. Então, isso é bom, né? Para que a gente consiga isolar algumas coisas, né? Que nem todo mundo pode ver ou deve ver. Então, nas próximas aulas, nós vamos dar início ao estudo de cada uma das estruturas, né? Então, nós vamos começar com listas e depois prosseguiremos para as próximas estruturas. Então, até a próxima aula.